escasso de Jerusalém, porque o povo tinha pecado contra o Senhor teu Deus e não queria aceitar aquilo que Deus tinha colocado para eles fazerem. E quando Deus consegue colocar um reinado na mão de rei Josias, que fosse um rei bom, que obedecesse a palavra do Senhor, esse rei morre numa certa idade. E quando ele morre, Judá e Jerusalém fica sem reinado, fica sem um rei que pudesse estabelecer a palavra do Senhor, porque o que se colocou após ele era um rei pecador, era um rei idólatra, e isso irritou o coração do Senhor. E quando isso irritou o coração do Senhor, Deus olhou para Jeremias, e quando Deus olhou para Jeremias, ele viu que podia ter algo que fosse trabalhado na vida de Jeremias, porque Jeremias, Deus olhou para ele e viu algo diferente nele, porque ele podia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu Jeremias, que era uma pessoa improvável, um ambiente propício ao homem, que ele podia olhar e dizer que não, mas Deus tinha o escolhido. E como o tema dessa campanha nessa noite é a volta, quando Israel e Judá voltaram cativo para a sua cidade depois da Babilônia, para você conseguir entender a história, Jeremias ele profetizou 10 vezes, até o capítulo 10, o que iria acontecer com o povo de Israel se eles não obedecessem a palavra do Senhor. Mas o povo não quis saber de ouvir a voz do Senhor. E Jeremias não falou só uma, duas vezes, Jeremias falou 10 vezes a mesma coisa. E o povo não conseguiu obedecer a voz do Senhor. O povo não conseguiu entender que Deus estava usando Jeremias para que eles pudessem abrir um novo concerto, uma nova aliança de compromisso, de fidelidade, de santidade. Mas o povo não quis obedecer a voz do Senhor. O povo estava satisfeito, o povo estava acomodado com aquilo que eles estavam vivendo. E tem mais, eles não queriam obedecer a Deus, queriam viver a sua vontade, queriam viver o seu prazer, não queriam mais estabelecer a vontade do Senhor. Então isso vai irar Deus. E Jeremias, como os outros profetas, ele vai sofrer, porque quando nós falamos algo que a sociedade, que o povo não agrada, que não é condizendo com o que eles acreditam, com o que eles querem, aquilo vai irar o povo, aquilo vai acreditar que Jeremias fosse um falso profeta. E quando eles começam a indagar e falar que Jeremias era um falso profeta, Satanás vai levantar o profeta Ananias para se levantar contra o ministério profético de Jeremias, falando que ele falava mentira, que o povo estava muito bem e que era para continuar do jeito que está. Mas Jeremias profetizou para Ananias que em menos de um ano ele morreria, se não fosse Deus que o falasse com ele. E em menos de um ano assim a palavra se cumpre e Ananias é morto, porque ele profetizou mentira, profetizou algo que não fosse a vontade de Deus. E isso irou a Deus, porque Jeremias estava sofrendo demais. E como Deus já tinha falado 10 vezes e o povo não tinha querido obedecer, capítulo 11, a ira de Deus é colocada sobre o povo e o pacto é violado. E quando o pacto é violado, Deus começa a profetizar usando Jeremias, o seu profeta, para falar sobre o que iria acontecer com o povo se ele não obedecesse à vontade do Senhor, se ele não ouvisse a voz do Senhor. E quando o pacto é violado, Jeremias vai começar a sentir a dor do povo, porque em capítulo 14, se eu não me engano, ele vai começar a interceder pelo povo em vão. Deus coloca até como no tema da palavra que Jeremias em vão intercede pelo povo, porque Deus já tinha avisado o que iria acontecer e o povo não quis obedecer. E quando a aliança foi quebrada sobre o povo, Deus teria que cumprir a sua palavra usando o seu profeta, para que ele não ficasse como um profeta mentiroso. Às vezes nós ouvimos falar, eu já ouvi falar há muito tempo, que Jeremias é um profeta considerado profeta chorão. Mas se você viver um pedacinho, 30% de sangue do que Jeremias viveu, eu acho que nós mudaríamos de ideia sobre falar isso. Porque Jeremias ele sofreu demais, ele passou por muitas dores, por muitas dificuldades, e é algo que machuca o homem, é a solidão. Jeremias não tinha ninguém para estar com ele, ele estava só. E ele profetizava com muitas poucas pessoas, porque o povo em si, em grande multidão, não queria saber do que Jeremias falava, não estava nem aí com o que Jeremias falava. Mas Jeremias continuou profetizando contra o povo. Mas o que Jeremias fazia era: desperta o dom de Deus que há em ti.
Jeremias falava isso para o povo, mas isso tinha que ser interpretado, mas o povo não conseguia entender, abrir uma nova aliança com Deus, porque o que Deus falava com Jeremias é o que está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, e se tu abrires eu entrarei e cearei contigo. Se o seu coração está fechado, Deus não entra. Satanás, ele entra sem pedir permissão. Do momento que o Espírito Santo de Deus se afasta de você, Satanás encontra a casa vazia e ele entra e faz uma ruaça. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão educado que ele tem a educação de bater na porta e perguntar se pode entrar, perguntar se pode fazer morada, perguntar se pode contemplar e compartilhar as dores que você está sentindo. Porque a nossa diferença do mundo é que nós temos dores compartilhadas. Deus sente as nossas dores, Deus sente as nossas fraquezas, as nossas intercessões são ouvidas pelo Pai. Nós jamais sofremos sozinhos, porque Deus está conosco. Então Ele sente as nossas dores, as nossas injúrias, as nossas perseguições, as nossas fraquezas. E o que Deus falava com Jeremias era: o povo não quer me ouvir, Jeremias, porque muito já tenho falado, mas pouco se tem ouvido dentro da palavra do Senhor, porque eles não querem conserto, eles querem continuar pactuando com Satanás, pactuando com a vontade do diabo. E a vontade do diabo era a idolatria. Porque Salmo 115 vai dizer que não adoreis as imagens de escultura, porque tem bocas, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. Deus já falava na sua palavra sobre a idolatria, mas o povo não conseguia entender o que Deus estava dizendo. Não é à toa que o ministério do profeta Oséias, ele considera Israel como uma prostituta, que não adorava somente a Deus, mas adorava a vários deuses. E o que Deus continuava falando com o povo era: eu só quero uma aliança contigo, eu só quero que tu abra o teu coração para mim. Mas o povo não conseguia entender a vontade de Deus, o povo não conseguia se humilhar perante a face do Senhor. E Jeremias vai começar a sentir perseguição, porque o povo vai começar a perseguir ele e considerá-lo como um falso profeta. E quando isso acontece com ele, eles chegam ao ponto de jogar Jeremias no calabouço. E quando eles jogam Jeremias no calabouço, numa cela fria, num lugar de lamaçal, gelado, que não tinha nada, e se ele continuasse ali, ele iria morrer. Mas quando ele fica ali, Deus vai levantar Ebed-Meleque para retirar ele daquele calabouço. E quando Deus usa Ebed-Meleque é visto com graça aos olhos de Deus, porque ele ouviu a palavra do Senhor. Em meio a multidões de pessoas falando de palavras, dizendo, ele ouviu aquilo que Deus tinha transmitido para com ele na sua palavra. Ele não simplesmente fez como o povo que não quis ouvir. Porque a Bíblia diz que aquele que não ouve a minha palavra não tem parte comigo, não é de mim. Mas aquele que ouve a minha palavra tem parte comigo. É por isso que às vezes falamos de Deus com algumas pessoas e eles não querem ouvir. Mas o que me chama a atenção é, o que Deus colocava no meu coração quando eu saí de casa é: Deus vai escolher uma pessoa que você menos espera para te ajudar no momento de maior fraqueza da sua alma. Deus vai levantar a pessoa que você nunca imaginou que levantaria. Deus vai levantar uma pessoa mais improvável que você nunca pensou que te ajudaria, e vai levantar para te ajudar. E quando levantar para te ajudar, ele vai levantar outra pessoa para levantar você. Porque o que Deus quer é pessoas que ouçam a voz dele, que obedeçam a voz dele. Deus irou com o povo por causa da idolatria, da rebeldia, do coração duro
acreditavam naquilo que ele falava, Deus vai levantar Esdras, o escrivão que sabia ler e escrever, para poder reedificar o templo de Jerusalém. E Esdras vai fazer a primeira viagem missionária, buscando o povo da Babilônia, que já estava lá há 70 anos, que a profecia se cumpriu pelo profeta Jeremias, e quando ele voltar com o povo para Jerusalém, faltavam ainda 2 e 3 viagens. E Deus vai levantar Neemias. Neemias vai ser levantado por Deus, e ele vai orar a Deus tendo compaixão pelo povo, porque quando a Bíblia fala que Neemias se alegrou com os que se alegram e chorou com os que choram, realmente ele se alegrou e chorou, porque ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele vai conversar com Deus em oração, pedindo a Deus que pudesse permitir a ida dele a Jerusalém, para reedificar os muros que estavam queimados. E quando ele ora a Deus e fala com o rei Artaxerxes vai se preocupar com Neemias, porque a sua feição estava triste. Mas quando ele fala com o rei o concede, e não somente volta ele, mas volta um batalhão de pessoas com ele, para reedificar os muros de Jerusalém. Ezequias, aonde você quer chegar nesta noite? As promessas de Deus na sua vida ainda vão se cumprir. Não importa o tempo que demore para se cumprir, promessa tem prazo de validade. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas você tem que saber esperar o tempo de Deus. Tem base bíblica que Ezequias tem. Quando Jesus se apresenta para os discípulos, depois de morto na cruz, ele fica 40 dias na terra. E ele só pediu uma coisa pelos seus discípulos e o que estavam com ele: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Deus falou isso com eles, 2 têm a coragem de desobedecer a voz de Deus: pegar e ir para Emaús. Sai de Jerusalém, sai do propósito de Deus e fica lá, como se pudesse ficar lá. Aí quem vai se apresentar no caminho é Jesus. Jesus vai se apresentar no caminho de Emaús e vai conversar com eles. Mas naquela época eles tinham o ritual, o cotidiano, a cultura de hospedar os estrangeiros, porque assim Moisés os tinha ensinado. E eles ficam andando com Jesus a caminhar no deserto até chegar à noite, e eles não conseguem entender que quem andava com eles sobre o deserto era Jesus, querendo que eles voltassem ao caminho para Jerusalém. Mas eles não conseguiram entender isso. Mas quando chega a noite, Jesus parte o pão, sentam e dá graças, eles vão arder o coração e entender que era Jesus na vida deles. Aí quando eles falavam, o meu coração ardia quando ele estava falando. Aí quando o outro pega e fala, chama ele já não estava mais ali, ele já tinha voltado para Jerusalém. Jesus está no meio do caminho com você, mas você não está convidando ele. Jesus está no meio do caminho com você, está te chamando para intimidade. Quando Deus te chama para fechar a porta do seu quarto, fazer Mateus 6,6, quando quiseres falar com teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Deus em secreto, que vem em secreto, que em público ele te recompensará. É porque ele quer te revelar coisas extraordinárias, como ele revelou para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Mas você tem que ter a sensibilidade de entender que ele quer fazer algo na sua vida. Às vezes nós queremos ensinar Deus a fazer as coisas, nós achamos autossuficientes e capacitados. Mas eu venho te convidar nessa noite a deixar o Espírito Santo de Deus te ensinar. Esquece tudo que você aprendeu e pede para o Espírito Santo te ensinar, porque ele vai te ensinar da forma correta. Ele vai te ensinar da forma que você vai entender. E quando você passar por aflições, você vai lembrar do que João falou em capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições é o que nós passamos. Ninguém é feliz todo dia. Há dias bons e dias ruins. Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo
E o que Deus falava comigo há uma diferença entre o trigo e o joio. Qual é, Ezequias? Trigo e joio têm a mesma aparência. Você olha, é quase 100%, vou dizer 80% igual. Só que tem uma diferença. O trigo, quando você esfrega ele na sua mão, ele tem fruto, semente. O joio, quando você esfrega, ele não tem nada, somente palha. Fruto. O que Deus está dizendo nessa noite é: você tem tamanho, você tem estatura. Há quantos anos você está na minha palavra, mas falta alguma coisa? E Deus está dizendo: falta fruto. Falta você começar a pedir a Deus fruto, porque João Batista vai vir dizendo que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Mas João capítulo 14 vai dizer que a árvore cortada ao cheiro das águas brotará e não cessarão os seus renovos. Deus está dizendo: você pode ser cortado, mas ao cheiro das águas você vai brotar. Você tem estatura, homem, você tem comprimento, você tem raiz, você tem folhas verdes, mas falta alguma coisa. E o que Jesus quer nessa noite de você é fruto. Ele quer que você tenha fruto na palavra dele, fruto no evangelho dele, porque Ezequias tem base bíblica, tem. Marcos capítulo 16, versículo 15 vai dizer: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Deus fala isso, não é só para qualquer pessoa, é para todos nós que estamos na palavra dele. É para nós que estamos alicerçados na vontade e no propósito de Deus na nossa vida. Muitos falam: Espírito Santo, desce aqui nesta noite. Ele já desceu. Por quê? Joel capítulo 2, versículo 28 vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Deus está conversando com alguém, está dizendo: Senhor, eu já sou velho, eu não dou fruto, mas a minha palavra diz que você dá fruto sim. Está na hora de pôr a mão na seara e começar a fazer aquilo que já era para você estar fazendo. Está na hora de você começar a ter fruto digno de arrependimento, fruto da palavra do Senhor. Está na hora de você começar a despertar nas madrugadas e dizer: Jesus, seja bem-vindo. Aí você vai dizer: Senhor, eu sou muito novo. Deus falou com Jeremias: eu não dependo de ambientes propícios ao homem para levantar alguém. Eu não dependo de ambientes, de pessoas, de palavras, de conversas, de fofoca. Não, 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 não. É aquela casa ali que você olha e fala que Deus não levanta ninguém. É aquele ambiente que você olha e fala: não há esperança, não há jeito. Espera Jesus chegar naquele lugar, você não vai mudar. Porque Ezequias, porque quando Jesus entra em Jericó, ele não alcançou todo mundo, mas ele alcançou Bartimeu. E ele alcançando Bartimeu recebeu a cura. Por quê? Porque Bartimeu tinha sensibilidade. Aí as pessoas vão dizer: estou muito cansado, vou no culto de quinta mais não. Trabalhei demais, não vou também nos outros cultos, não vou virar crente domingueiro. Aí Deus está dizendo nessa noite: a guerra é livramento das suas quedas. Você está aqui dentro e eu estou te livrando lá fora. Da onde você arrancou isso, Ezequias? Davi. Deus falou com Davi: Davi vai para a guerra. Davi falou: não vou. Aí Satanás apresenta para ele: quem? Betseba. Aí ele vai entrar na Betseba, ter uma relação com ela e vai pecar contra Deus. Se ele tivesse aonde Deus mandou, ele não tinha pecado e não tinha sofrido as consequências. Então, você está achando que você está aqui em vão? Não. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. E se você está aqui, Deus quer fazer alguma coisa com você, porque cada renúncia que você faz há um preço de vitória. Há um preço. Nada que você faz para Deus é em vão. Nada que você faz para Deus é totalmente de palavras, mas de atitudes, mas de momentos.
única coisa que Satanás consegue te oferecer nessa terra é momentos. Satanás não pode te oferecer uma coisa, e isso enfurece ele: eternidade. Porque a eternidade dele já está condenada ao inferno. Mas Deus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É somente através de Jesus Cristo que nós vamos alcançar o céu um dia. É somente através da vontade, do propósito de Deus sobre as nossas vidas que nós vamos conseguir fazer a vontade dEle. Mas é necessário, porque a palavra vai dizer que toda vara, porém, que está em mim dá bom fruto, e eu limpo ela para que dê mais fruto, mas aquela que não está em mim não dá fruto. Se você está em Jesus, está na hora de você começar a dar fruto, está na hora de você começar a fazer a vontade de Deus e renunciar à vontade da carne. Está na hora de você começar a buscar mais a Deus, porque Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Quando Paulo fala sobre orar sem cessar, ele está dizendo, é para você orar todos os dias, você criar uma doutrina de oração, como se fosse o teu trabalho. Deus está dizendo uma doutrina de intimidade. Quando Jeremias fala em capítulo 33, versículo 3, ele diz, clamas a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Jeremias fala sobre você clamar a Deus, não é simplesmente de Deus ouvir o seu clamor e te responder, é de Deus querer ter intimidade com você na oração. Não é simplesmente de resposta de oração que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo que Deus quer uma intimidade com você todos os dias. Ele quer umas pessoas que possam totalmente fazer a vontade dele, o propósito dele, alicerçar na palavra dele. Porque a Bíblia diz que aquele que tem raiz não morre. Aquele que tem raiz enfrenta tempestade, enfrenta vento, enfrenta problema, dificuldade, mas ele sabe que Deus está com ele. Quantas vezes nos deparamos com situações impossíveis, com situações difíceis, em que a nossa alma está aflita e não sabemos o que fazer, não sabemos no que trabalhar, qual a resposta. Aquilo que nós devemos alicerçar é a palavra e vontade de Deus sobre as nossas vidas. Deus jamais te colocou aqui nessa terra para você estar aqui passando em vão. Se Deus te colocou aqui é porque Ele quer te usar, é porque Ele tem uma obra contigo, seja um ministério profético, de palavra, de oração, de louvor. Deus quer te usar enquanto você estiver aqui, para que quando Ele chamar você e falar, vinde de meu Pai, possuir essa terra por herança, porque tivesse sede, me deste de beber, tivesse fome, me deste de comer, tivesse nu e vestisse-me, tivesse preso e visitaste-me. Deus está dizendo, não é nas grandes coisas que você me chama a atenção, é nas mínimas coisas que você faz para alguém que está precisando da sua ajuda. É isso que me chama a atenção, é aquilo que o homem fala e diz é pouca coisa, para Deus é muita coisa, porque Isaías ou Jeremias vai dizer que assim diz o Senhor, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando Deus fala sobre essa palavra, Ele fala que o pensamento dele sobre nós não é o que nós pensamos de nós mesmos, não é o que as pessoas pensam de nós. Deus tem um pensamento especial de cada um de nós. O pensamento de Deus sobre você e sobre a minha vida é diferente. Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você tem sofrido, mas quando você passa por aflições e dificuldades e você medita na palavra do Senhor, você vai lembrar que com os profetas foram assim, com os sacerdotes foram assim. Muitos ministérios estão decaídos espiritualmente, porque esqueceram do que Moisés pede a Arão para fazer em Levítico capítulo 4. Moisés vai dizer bem assim para Arão: Arão era sacerdote e seus filhos, pega a lenha, coloca sobre o altar, coloca o holocausto, deixa queimar o dia inteiro.
Chega na tarde, 6 horas da tarde, troca a lenha, porque está em cinzas, e coloca um novo holocausto. Muitos ministérios estão mortos espirituais porque não têm trocado a lenha, porque não têm trocado o holocausto oferecido em sacrifício perante a Deus. Deus está dizendo: o fogo começa no altar, mas se ele já está no altar, falta você se incendiar pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Está na hora de você começar a entender que Jesus já chegou na casa, e se ele chegou na casa, ele quer fazer alguma coisa diferente na tua vida. Mas é preciso você ter fé. A Bíblia vai dizer que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que acreditam e temem a Deus têm que ter fé, têm que acreditar. Porque não foi só Jeremias que ficou indignado com Deus, não foi só Jeremias que ficou triste, porque quando Deus lançou a palavra sobre ele, falou: é você, Jeremias, que eu quero. Jeremias, se você parar para perceber os mínimos detalhes do versículo, ele não queria esse ministério profético. Ele dá desculpa para Deus que era novo, que não sabia falar e que não conseguia, mas Deus escolheu ele como ele quer escolher você. Mesmo que você fale: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, quem te chamou se encarrega do milagre. Quem te chamou se encarrega de fazer o impossível acontecer. Porque Ezequiel, porque Lucas capítulo 1 versículo 37 vai dizer: porque para com Deus nada é impossível. Nada. E quando o texto narra sobre isso, fala sobre Isabel, que era estéril e teve filhos. Para Deus nada é impossível. Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas é nós que mudamos. O nosso pensamento mudou. Nós mudamos. Jesus jamais mudou. Jesus jamais mudou seu jeito de ser. Ele continua o mesmo. Ele continua do mesmo jeito, no mesmo amor. A sua palavra nos demonstra o amor de Jesus. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando João fala sobre isso, ele tinha intimidade para falar sobre isso, porque ele era o apóstolo do amor. Ele tinha intimidade com Deus. E quando o profeta Joel proclama a descida do Espírito Santo sobre a face da terra, Pedro vai recitar os versículos de Joel e vai dizer: invocai ao Senhor enquanto você pode, buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai ao Senhor para que você seja salvo. Pedro vai começar a exortar os discípulos que estavam naquela festa de Pentecostes. 120 pessoas, Atos 1 vai dizer que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo. E quando Pedro fala sobre invocar, ele fala sobre a presença do Espírito Santo. E Jesus vai dizendo também no livro de Mateus sobre a importância de invocar o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque todo aquele que invocar a ele será salvo. Não foi somente Joel, mas foi Jesus falando, e foi vários profetas dizendo a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo sentido do contexto ao qual Jesus tinha colocado para ele fazer. E até Abacuque, ele não queria fazer o que Deus queria, mas ele fez porque Deus mandou. Em capítulo 3, versículo 17, ele, quando fala sobre período de seca, período de dificuldade, período de tristeza, período de ansiedade, período de depressão, ele vai dizer que porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele fala, as circunstâncias dizem para mim fechar a boca e ficar quieto, mas eu vou adorar o Senhor, porque Ele sabe o que faz e Ele continua sendo Deus. Se Ele faz ou não faz, Ele é Deus. Então eu exultarei no Deus da minha salvação. Todos os profetas
Sul, Palmeiras só se adapta com um ambiente quente, porque a palmeira é incendiada pelo fogo do Espírito Santo sobre a vida dela. A palmeira entende que deserto é lugar de crescimento. A palmeira entende que quando ela sofre vento, sofre abateção, ela está sendo alicerçada pela palavra e a vontade de Deus. Ela jamais vai falar, Senhor, por que não? Ela vai adorar. Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo por que aquilo está acontecendo comigo. Mas a palmeira consegue entender que deserto não é lugar de crescimento. Deus está conversando com alguém nessa noite e está dizendo, eu estou te provando porque eu sei que você é fiel. Se você não fosse fiel, Ele não tinha te colocado na prova. Antes de te colocar no deserto, Ele já conhece, já sabe a sua estrutura. Araxube cambará as súbias. Araxube cambará as súbias de fácios. E Deus me falava, Araxube cambará Araxube de candará súbias. Araxúbias, há muitos joios, Araxube cambará Araxúbias. Muitos joios estão dentro da minha casa, Araxube cambará Araxúbias, achando que está brincando comigo, Araxube cambará Araxúbia. Mas eu conheço o coração e a intenção de vós, Araxube cambará Araxúbia.